Em 2017 foi anunciada uma série baseada em Senhor dos Anéis. Nós, como fãs desse universo criado pelo Tolkien, ficamos extremamente empolgados, mas só há pouquíssimo tempo a gente começou a receber as informações. Uma sinopse, o primeiro teaser, e mesmo assim, nos últimos tempos, com muitas informações vindo à tona, ainda a gente sabe pouco. Meu nome é Marcos e por meio desse vídeo e com a leitura das sinopses, a gente vai tentar entender mais ou menos aqui, tentando perceber as entrelinhas dessa sinopse, o que essa série vai nos apresentar a partir de setembro. E para que eu possa não me perder e para que a gente possa não se perder, eu vou ler aqui, tá? E depois a gente vai voltando nas partes para realmente tentar perceber as entrelinhas. Tendo início em uma época de relativa paz, a série acompanha um grupo de personagens que enfrentam o ressurgimento do mal na Terra-média. Das profundezas escuras das Montanhas de Névoa, das majestosas florestas de Lindon, do belíssimo reino da Ilha de Númenor, até os confins do mapa, esses reinos e personagens criarão legados que permanecerão vivos muito além de suas partidas. Tendo início em uma época de relativa paz. Então, hoje a gente sabe que os Anéis de Poder, as histórias dos Anéis de Poder irão se passar na Segunda Era. A Terra-média, a história da Terra-média, ela é dividida em 4 grandes eras. A gente sabe muita coisa sobre a primeira, e tudo que ocorreu ali está narrado em O Silmarillion, que é uma obra extremamente importante para o legendário do Tolkien. Sobre a terceira, a gente também sabe bastante coisa, porque as histórias do Hobbit e de O Senhor dos Anéis, elas ocorrem na terceira era. Mas sobre a segunda era a gente sabe muito pouco, mas o que a gente sabe é suficiente, né? Porque Tolkien ele era um escritor profundamente minucioso e detalhista e criou um universo com muita coerência. Então mesmo quando ele fala pouco, mesmo quando ele escreve pouco sobre determinada coisa, já é suficiente. Então a gente sabe que a segunda era, diferente da primeira, ela viveu poucas guerras. Mas isso não quer dizer que não viveu guerras. Ou que não quer dizer que, porque não houve grandes conflitos, que não ocorreram tensões. Mas sim, ocorre uma série de tensões. E quando eu fiquei sabendo que a Prime Video iria produzir, estava produzindo uma série da Segunda Era, eu fiquei me perguntando em que momento necessariamente os roteiristas vão retratar na série. Porque a gente sabe que a Segunda Era ela é constituída de 3.500 anos, ou seja, é um período gigantesco. E a gente sabe também que o time dos livros é diferente do time da TV, óbvio, né? O tempo dos livros é diferente do tempo da TV. Então, por meio de uma entrevista, de uma muito recente entrevista dos roteiristas, a gente ficou sabendo que eles chegaram a um acordo com a Tolkien State, que é a grande responsável não só pelos direitos autorais, mas também por acompanhar, né? A Tolkien State ela não é só responsável pelos direitos autorais, mas ela é responsável também por acompanhar se a essência da obra do Tolkien está sendo respeitada. Então eles chegaram a um acordo que eles precisariam não necessariamente condensar, mas adaptar esses 3.500 anos em um só ato. E hoje a gente sabe que já estão previstas pelo menos 5 temporadas para essa série. Os roteiristas dizem que eles já sabem o que vai acontecer no primeiro episódio, já sabem o que vai acontecer no último episódio. Então, se eles têm tamanho controle dessas histórias, então a gente, como fã e como leitor, né, da obra do Tolkien, ficou se perguntando, então, o que eles vão fazer aqui, o que eles vão fazer. A sinopse diz que a série ela se inicia numa época de relativa paz. A primeira era ela terminou com a derrota de Morgoth. Morgoth é o patrão do Sauron. O Senhor dos Anéis ali da Terceira Era, o olho envolto em chamas, ele tem um patrão, ele tem um senhor que é maior do que ele e é o Morgoth. Ele foi derrotado na Primeira Era, no final da Primeira Era. Então, quando a gente pensa na Segunda, a gente está pensando numa Terra-média muito mais apaziguada. Mas isso não quer dizer que não existiam conflitos, porque Morgoth foi derrotado, mas muitos dos seus servos sobreviveram, inclusive Sauron, que era o maior dos seus servos, né? O maior dos seus servos. Então, quando se fala aqui de época de relativa paz, Sinopse está apontando para que direção, né? Ela está apontando justamente para essa reorganização dos povos da Terra-média após as batalhas e após a última grande batalha da Primeira Era. Os homens estão se reorganizando,
Os elfos estão se reorganizando, né? Os anãos estão se reorganizando, né? E por que não falar, talvez, de ancestrais dos hobbits? Os hobbits não têm um papel muito importante na Segunda Era. Eu, pessoalmente, não queria ver mais hobbit, mas pelo visto eles vão aparecer, não como hobbits, mas vão aparecer ali como seus ancestrais, talvez os pés peludos, né? A gente já sabe que eles vão aparecer como os pés peludos. Mas os povos estão se reorganizando ali na Terra-média. Por isso que é relativa à paz. Mas ela não é absoluta. Ela não é absoluta. E a gente vê isso aqui na sinopse, que continua dizendo: a série acompanha um grupo de personagens que enfrentam o ressurgimento do mal na Terra-média. Como eu disse, Morgoth foi derrotado. O Senhor do Escuro, que atormentou a Terra-média por tanto tempo, foi efetivamente e definitivamente derrotado. E quando se fala do ressurgimento do mal, está falando justamente daquilo que está ainda relacionado a Morgoth, certo? Porque assim, todas as criaturas das trevas da Terra-média foram criadas por Morgoth, basicamente. Orcs, não necessariamente ele criou os Balrogs, mas ele seduziu criaturas de muito poder que depois se transformaram em Balrogs. Os dragões, que estavam presentes na Terra-média na Segunda Era. Os Trolls, né? E outras criaturas. Os lobos, que seriam os Wargs, né? E Sauron, como grande líder, como grande comandante dos exércitos de Morgoth. Então, quando se fala do ressurgimento do mal na Terra-média, estamos falando de Sauron, mas estamos falando também de uma infinidade de criaturas do mal. E não só da infinidade de criaturas do mal, estamos falando também de armadilhas que Morgoth plantava. E não só Morgoth, mas nós vamos encontrar um Sauron na Segunda Era que tem uma forma corpórea, porque o Sauron da Segunda Era ele ainda não é o olho envolto em chama, ele tem ainda uma forma corpórea e um grande articulador. Então esse personagem, que é um grande articulador político e que consegue convencer gente muito poderosa para fazer a sua vontade, vai aparecer na Segunda Era. Talvez a gente nem o reconheça a princípio, porque um teaser, um videozinho muito, muito rápido, nos últimos dias apareceu, que foi lançado pela Prime Video, e nesse vídeo é dito que nada no início é mal. Então talvez Sauron apareça numa forma que a gente nem o reconheça. Porque a maldade não vai estar explícita. Ela vai estar manifestada em outras formas, em outras nuances, em outras facetas. Diz aqui também que das profundezas escuras das montanhas de névoa, e quando a gente fala das montanhas de névoa, a gente está falando de uma cordilheira de mais ou menos 1.500 quilômetros, e ela é gigante. E inúmeras histórias, em inúmeros lugares importantes aparecem ali, né? A gente está falando mais ao norte das montanhas de névoa, estamos falando de Angmar, né? Um pouco mais ao sul, não necessariamente ao sul, a gente encontra Lórien, que era o reino de Galadriel, que depois se torna, né? Não necessariamente ali na Segunda Era, mas depois se torna o reino da Galadriel. Mas aqui é dito que as profundezas das montanhas de névoa. Então, quando a gente fala das profundezas das montanhas de névoa, a gente está pensando em Moria. Por meio do mapa, a gente consegue perceber aí que bem no centro das montanhas de névoa tem o reino anão de Moria. E não é aquela Moria que já caiu ali da Terceira Era, que aparece em O Senhor dos Anéis, Khazad-dûm, né? E que aparece, inclusive, de maneira maravilhosa, e na verdade é um sepulcro, né? Na adaptação do Peter Jackson do Senhor dos Anéis, né? Ela aparece, Moria da Segunda Era é a Moria no seu auge, o Reino Anão no seu auge. Eu estou extremamente empolgado, uma expectativa gigante para ver Moria no seu auge, né? Nós já sabemos que existem já atores que interpretaram os príncipes anãos, Durin e sua mulher, a princesa, né? E também já vimos que eles têm uma relação próxima aos elfos. A relação dos elfos com os anãos nas histórias do Peter Jackson, nas adaptações, né, especialmente do Peter Jackson, as relações estão abaladas ali entre essas duas raças. Mas na Segunda Era eram relações extremamente produtivas e frutíferas. E certamente a série vai trazer isso e vai surpreender muita gente. Porque os anãos e os elfos se davam muito bem. E eu espero ver isso acontecendo, né?
E não se fala só das montanhas de névoa, fala também das majestosas florestas de Lindon. Isso é conversa para um outro vídeo, mas a gente precisa entender que os elfos da Terra-média, eles eram constituídos de 3 grandes famílias: os Vanir, os Noldor e os Teleri. O grupo, a família élfica, que mais faz e acontece na Terra-média é os Noldorin. Todos têm a sua importância, aqui não é uma questão de hierarquia entre as famílias, mas os Noldorin, eles têm realmente um protagonismo. Se você já leu o Silmarillion, você sabe disso, especialmente representado na figura de Fëanor, né? Que o Fëanor talvez foi considerado o maior dos elfos, em arte, em sabedoria e técnica, apesar do seu temperamento talvez presunçoso, arrogante e impulsivo, mas os Noldorin, eles tiveram uma importância central nas histórias da Primeira Era. E quando Morgoth foi derrotado, a maioria deles foi para Valinor, certo? Em outros vídeos a gente fala sobre Valinor, fala sobre o Oeste, mas a maior parte deles foi para Valinor. Mais especificamente para Erécia, que era uma ilha que ficava nas costas das praias de Valinor. Mas muitos deles permaneceram na Terra-média, ainda apegados à Terra, porque os elfos do Tolkien, eles são apegados à Terra-média. Eles têm o seu próprio destino, a sua própria sina ligada à Terra-média. Inclusive a sua existência é ligada à Terra-média. Porque assim, os elfos, eles são imortais, mas eles não são eternos. Eles também morrem. E um dia eles também vão morrer quando a própria Terra-média morrer. Então a sina dos elfos está ligada à Terra-média, está ligada à Arda, né? Que é um outro nome para a Terra-média. Né? E muitos apegados à Terra-média permaneceram ali, especialmente no Oeste. Não só no Oeste, muitos continuaram dispersos ou em outros lugares. Por exemplo, os elfos silvestres estavam ainda um pouco mais para o leste da Terra-média, sob a liderança de Thranduil. Mas os Noldorin, a maioria dos Noldorin, alguns Teleri, ficaram ali em Lindon, ou seja, sob a liderança de Gil-galad, que na série vai aparecer como Rei Supremo dos Elfos. E eu estou amando tudo que está aparecendo do Gil-galad. Tudo que aparece eu já grito reizinho, reizão, né? Porque a caracterização realmente está maravilhosa. É o que a gente espera de um Rei Supremo. Né? Não que o elfo necessariamente tenha que aparecer cabelo comprido, belíssimo, não. Mas assim, a caracterização de Gil-galad como Rei Supremo está maravilhosa. Não só Gil-galad estava estabelecido ali em Lindon como Rei Supremo, mas também Círdan, que era o responsável e o líder ali dos Portos Cinzentos. E Círdan, ele tem uma importância muito grande nas histórias da Terra-média. Ele fica até o final ali da terceira era nos Portos Cinzentos, fazendo justamente embarcações para os elfos que progressivamente iriam para Valinor, iriam para o Oeste. Né? E em Lindon certamente vai aparecer uma série de personagens canônicos. Não só Gil-galad e Círdan, mas também Galadriel, mais jovem, Elrond também, e Celebrimbor. Guardem esse nome, Celebrimbor. Tá? Porque Celebrimbor é um elfo extremamente nobre, neto de Fëanor, e foi justamente o elfo que foi convencido por Sauron a forjar os Anéis de Poder. E se a série vai focar justamente na forja dos Anéis de Poder, a gente não pode perder de vista Celebrimbor. E certamente ele foi construído, a personagem foi construída pelo roteiro e pelo próprio ator. Eu tô com uma expectativa grande, porque assim, Celebrimbor, ele é neto de Fëanor, e todas as histórias que envolvem a família de Fëanor são importantes para os elfos, pro mal ou pro bem. Pro mal ou pro bem, certo? Então ele tem a sombra e tem o legado de uma família muito grande e muito poderosa. Certo? Inclusive eu acho que esse é o motivo que o Sauron vai conseguir utilizar para manipulá-lo e levá-lo à forja dos Anéis de Poder. Certo? Então todos estavam ali a princípio em Lindon. Depois eles vão para outros lugares. Mas a princípio
a turma todinha, os elfos todos estavam ali em Lindon. Pelo menos os principais ali, né? Pelo menos para as histórias da Forja do Anel. Tá? Fala-se também do belíssimo reino da ilha de Númenor. E voltando um pouquinho na história, a gente sabe que muitos homens eles lutaram junto aos elfos contra Morgoth. E a esses homens foi dado um presente. O presente foi a ilha de Númenor. Nem todos os homens lutaram contra Morgoth. Inclusive alguns lutaram por Morgoth, certo? Esses homens ficaram dispersos na Terra-média. Inclusive, eu acho que a série Os Anéis de Poder vai trazer, inclusive, histórias envolvendo esses homens que ficaram dispersos na Terra-média. Porque nem todos os homens da Terra-média estavam em Númenor. Tá? Porque muitos se uniram a Morgoth, se uniram a esse Senhor do Escuro. Esses ficaram na Terra-média, entregues à sua própria sorte. Acho que uma das coisas mais interessantes que a série vai trazer é justamente esses homens dispersos na Terra-média. Tá? Que depois se reuniram sob certas lideranças malignas. Quando a gente fala, por exemplo, dos espectros do anel, os Nazgûl, alguns deles eram líderes justamente desses homens dispersos na Terra-média. Mas os homens que lutaram contra Morgoth receberam um presente, e esse presente era a Ilha de Númenor, que era uma espécie de Atlântida, né? Um reino insular, e certamente a série vai narrar o seu apogeu e a sua queda. Porque a Segunda Era, basicamente, o arco da Segunda Era é constituído por ascensão, apogeu e queda de Númenor. E os motivos disso, né? Os motivos da queda. E a gente vai conseguir compreender porque Aragorn é tão importante, porque ele era justamente um descendente de Isildur, que é uma figura central para as histórias de Númenor. Foi um personagem que sobreviveu à queda, né? Ele, na verdade, ele sobrevive à queda. Então, a gente já viu em alguns teasers, algumas imagens de Númenor e vimos que era um reino que estava no seu apogeu. Extremamente empolgado com isso. Né? Até os confins do mapa, esses reinos e personagens criarão legados que permanecerão vivos muito além de suas partidas. Ou seja, é um universo extremamente diverso. Extremamente diverso. Porque Tolkien era um autor, um criador extremamente cuidadoso com os detalhes. Ele não iria criar mesmo um universo fantástico que fosse inverossímil. E um universo verossímil é um universo que é diverso naturalmente. O nosso mundo ele não é diverso porque um determinado grupo ou determinados grupos forçam para que ele seja diverso. Não, ele é diverso naturalmente. Eu imagino que a série vai trazer esse olhar mais contemporâneo, mais próximo de nós, desse universo também criado por Tolkien, maravilhoso, fantástico, incrível, diverso, plural. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Vamos tentar criar aqui uma comunidade saudável e produtiva sobre essa série e sobre outros assuntos, especialmente de obras e de séries fantásticas, de literatura fantástica também. Até o próximo vídeo.